E se o mundo tiver à beira de um erro que pode mudar a história mais uma vez? Nossa, essa é uma pergunta pesada para começar. É pesada, mas lendo as análises geopolíticas que estão na nossa mesa hoje, fica dolorosamente claro que, tipo, a fumaça constante dos bombardeios no Oriente Médio está servindo de cortina. Uma cortina que esconde os preparativos silenciosos e bem assustadores para uma invasão terrestre no Irão. E o nosso objetivo com essa análise de hoje é justamente tirar essa cortina de fumaça, né? Exato! Nós queremos entender os riscos ocultos desse movimento. E não apenas no tabuleiro militar e econômico, mas olha, crucialmente na esfera espiritual. Porque avisar sobre uma guerra depois que os mísseis começam a voar é como tentar comprar um seguro de vida com a casa já em chamas. Com certeza. A guerra sempre começa bem antes do primeiro tiro. Bem antes. E é vital a gente estabelecer a nossa bússola antes de entrar nesses dados. Deixar claro para quem está ouvindo a gente que o nosso objetivo aqui não é de forma alguma tomar partido. A gente não está defendendo a posição de nenhum país, de nenhum governo ou de qualquer espectro político, tá? Exatamente. O que vamos fazer como pesquisadores é dissecar imparcialmente os fatos. Olhar a logística e as narrativas dessas fontes para fornecer um mapa claro, porque o nevoeiro tático que está aí fora é imenso. Bom, então vamos desempacotar isso. A narrativa que domina os noticiários é a guerra aérea, certo? Mísseis interceptados, drones iluminando o céu. Mas as fontes apontam para uma mudança drástica. Lendo os relatórios, eu, como leigo, sinto que saímos da retórica e entramos no planejamento físico. O que exatamente está acontecendo com as tropas? A guerra já começou na prancheta de logística. Após semanas de ataques aéreos intensos de Israel e dos Estados Unidos, os estrategistas perceberam que, bom, o poder aéreo tem limite, sabe? Tem um teto de eficiência, né? Isso. Para destruir infraestruturas que estão profundamente enterradas, a doutrina militar exige aquilo que eles chamam de botas no chão. E as fontes destacam mobilizações que não deixam margem para dúvidas. A divisão aerotransportada dos Estados Unidos, por exemplo, já está em movimento. Ah, essa é aquela famosa tropa de choque americana, não é? Aquele grupo que, tipo, não é enviado para patrulhar amigavelmente? Longe disso, eles são literalmente a força de arrombamento. A 82ª Divisão, que sai ali da Carolina do Norte, é vital pelo mecanismo de ação deles. Eles têm a capacidade logística de colocar milhares de soldados de paraquedas em qualquer aeroporto hostil do planeta. Em menos de 18 horas, né? Eu vi esse número e fiquei impressionado. É muito rápido. A missão deles é cair atrás das linhas inimigas, desativar defesas antiaéreas e segurar a pista de pouso pelo tempo que for necessário até o exército principal chegar. E eles não estão sozinhos nessa. Sim, as fontes detalham a chegada de frotas pelo mar. Eu vi os números dessa movimentação naval e a escala é chocante. Não parece ser só uma demonstração de força, sabe? Não, de jeito nenhum. É uma força de ocupação sendo formada. Os relatórios indicam 8.000 fuzileiros navais chegando pelo mar para se juntar a um contingente de 50.000 militares que já estão cercando a região. Caramba, 50 mil? Sim, e mais especificamente agora, 5.000 marines e 3.000 paraquedistas. O foco dos marines é o assalto anfíbio, tomar praias e portos sob fogo intenso. Quando você junta quem arromba aeroporto com quem toma porto, a mensagem tática é cristalina. Invasão? Invasão. E se a gente olhar para o lado de Israel, o alerta parece ainda mais extremo. As fontes falam de uma convocação de reservistas que me parece um pesadelo logístico. Como é que um país consegue sustentar isso? Essa é a grande questão econômica por trás das manchetes, né? Israel convocou 400.000 reservistas. Pensa na mecânica disso. São 400.000 pessoas na idade ativa. É o engenheiro, o padeiro, o professor. Exato, o motorista, uma cidade inteira de profissionais que simplesmente abandonam o trabalho, veste a farda e vai para a base. A economia sangra todo dia com essa ausência. E embora a luta inicial seja com o Hezbollah no Líbano, as análises apontam que o prêmio estratégico real dessa mobilização toda é o Irã. O objetivo seria destruir as instalações nucleares, Sim, certo? isso, desmantelar as usinas e pressionar o governo em Teherã até um ponto de ruptura. A ideia é tentar forçar uma revolta interna no país. Olha, é uma aposta muito vertiginosa.
E no meio dessa pólvora ainda tem o querosene da política. O governo Trump ameaçando despejar o inferno sobre o Irã se eles não admitirem a derrota. Enquanto o Irã rebate, dizendo que nos bastidores os americanos estão, implorando por um acordo através da Turquia e do Paquistão. Pois é, o que revela uma desconexão bem perigosa. A diplomacia operando numa salinha fechada, enquanto a logística militar marcha para o confronto. Mas espera aí, deixa eu dar um passo atrás e questionar a lógica disso. Lendo sobre as ações recentes do Irã, como aquela eliminação do alto comandante naval responsável pela região de Hormuz, fica muito claro que eles têm capacidade de inteligência. Se o Irã sabe onde atacar cirurgicamente, essa pressa toda de botar tropa no chão não poderia ser uma armadilha. Essa é uma leitura muito perspicaz. E é exatamente aí que as análises convergem para o grande alerta vermelho da nossa conversa. Uma invasão terrestre no Irã é vista por muitos estrategistas como um erro militar fatal, por causa de uma realidade inegociável, que é a geografia. O Irã não é o Iraque. Acho que essa é a distinção que muita gente perde, viu? Quando quem nos ouve pensa em guerra no Oriente Médio, já imagina aquele deserto plano, os tanques rolando soltos. É igual foi na tempestade no deserto no Iraque, né? Terreno plano é o paraíso para a Força Aérea moderna. Mas o Irã é uma fortaleza de pedra. Para começar, tem 3 vezes o tamanho da França. 3 vezes a França, nossa. Sim, e o pesadelo real são as muralhas naturais, as cordilheiras de Zagros e Alborz. E como é que um exército invasor lida com isso na prática? É um funil da morte, basicamente. Você não consegue espalhar o exército. As estradas passam por desfiladeiros super estreitos, e isso anula a vantagem numérica dos Estados Unidos. Um grupinho de soldados locais, escondidos em cavernas com mísseis portáteis, pode destruir o primeiro e o último veículo de um comboio. E aí todo mundo no meio fica preso. Exato. Presos na montanha esperando uma emboscada. A história já mostrou esse padrão antes. Impossível não pensar no Vietnã ou no Afeganistão. Só que o Irã tem um exército treinado e muita tecnologia própria, né? Como eu notei aqui, o problema não é entrar, o problema é sair. Exatamente. E os estrategistas americanos sabem disso. Por isso, eles mapearam uma alternativa menos montanhosa, mas que é igualmente arriscada. A ilha de Karg, no Golfo Pérsico. O famoso caixa eletrônico do regime. Definição perfeita. 90% das exportações de petróleo saem dessa ilha. A tese é que, se tomarem a ilha, eles cortam o oxigênio financeiro do Irã. Sem dinheiro, o governo colapsa sozinho e os soldados não precisam marchar pelas montanhas. Lindo no papel, mas o Irã não é cego. Se a ilha é o coração financeiro, a defesa ali deve ser brutal. Como é que eles protegem esse caixa eletrônico? Com uma negação de área absurda. A ilha fica a só 25 quilômetros da costa. O Irã transformou Karg e outras ilhas tipo Abu Musa e Larak em fortalezas. Estão cercadas de minas navais e mísseis antinavio camuflados. Qualquer frota americana ali vai navegar num corredor muito estreito, sob fogo de canhões costeiros e drones suicidas. É aí que a coisa ganha contornos de terror econômico global. Porque o que acontece se o Irã decidir não só se defender, mas levar o mundo junto? O novo líder de lá, o Mojtaba Khamenei, já falou sobre fechar o Estreito de Hormuz. E o Estreito de Hormuz é a artéria da energia global. 20% de todo o petróleo do mundo passa por lá. E eles têm poder de fogo para fechar isso em horas. Além disso, os aliados deles no Iêmen, os Houthis, ameaçam fechar o Estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho, que é mais 12% do comércio. Olha, é fundamental traduzir isso para o dia a dia. Tem gente ouvindo a gente que pensa, triste, mas é lá do outro lado do mundo, não afeta o Brasil. Mas a economia é um sistema circulatório, não é só um dominó caindo. O Oriente Médio extrai muito químico para fertilizante. Se o estreito fecha, a energia e o fertilizante não chegam aqui. E sem fertilizante para plantar, o custo da comida no Brasil simplesmente explode. A guerra lá é o que faz a conta do nosso supermercado triplicar. Com certeza. E a mecânica da inflação já começou. As fontes mostram que o petróleo no mercado futuro já saltou 50% só com os rumores. Fertilizantes já subiram 30%.
E o efeito atinge os americanos em cheio. Uma guerra prolongada pode jogar a inflação lá para 4,2%. Para nós, aqui no Brasil, inflação de 4% pode parecer fichinha, mas para a estrutura de crédito dos Estados Unidos é catastrófico. É o tipo de desastre que derruba presidente. Essa inflação já derrubou a popularidade do Biden e da Harris, e agora assombra o Trump, que está com a aprovação lá nos 36%. O cidadão comum pode não saber onde fica a ilha de Karg, mas sente a guerra quando vai abastecer o carro. E enquanto o Ocidente gasta trilhões, 2 países assistem de camarote. Rússia e China. Sem dar um tiro. Sem um tiro. A China controla as terras raras, minerais essenciais para os mísseis americanos. Então, os americanos esgotam o arsenal atirando no Irã e têm que comprar da China para repor. A Rússia, do outro lado, vende sistema antiaéreo para o Irã e lucra. Os Estados Unidos já pediram um socorro de 200 bilhões de dólares extras para a indústria de defesa. O que parece controle, vira caos bem rápido. É um abismo. E essa questão do arsenal me leva para o dado que eu achei mais aterrorizante nessas análises: a matemática fria da guerra. O mito da invencibilidade ocidental caindo por causa de matemática básica. Como essa assimetria de custos. É o calcanhar de Aquiles da tecnologia. O Irã produz drones suicida em massa. Cada um custa, sei lá, uns 20 mil dólares. É quase descartável. Mas para abater esse drone de lata, os Estados Unidos disparam um míssil Patriot. E cada Patriot custa 4 milhões de dólares. É uma sangria insustentável. 20 mil contra 4 milhões? E a quantidade é irreal. Eu vi que eles gastaram 800 Patriots em 5 dias. 800 em 5 dias. E a produção da indústria americana inteira, trabalhando o ano todo, é de 750 mísseis. Nossa, eles queimaram mais de um ano de produção em 5 dias para derrubar drone barato. Sim. E a falha não é só logística, é tecnológica. O famoso domo de ferro falhou, o sistema foi saturado pelo Irã e deixou passar mísseis que atingiram Arad e até Dimona. O Irã manda alvos falsos, o domo esgota os mísseis para recarregar e aí os mísseis pesados reais entram pela brecha. E Dimona é o coração do programa nuclear de Israel. Se cai míssil lá, a ilusão de segurança acaba. E o Irã sabe o peso psicológico disso. Eu vi um detalhe nas fontes que me perturbou muito. Eles divulgaram um vídeo feito por inteligência artificial que é uma provocação direta à alma do Ocidente, não é? É uma guerra psicológica fortíssima. O vídeo mostra horrores históricos, tipo Nagasaki e o Vietnã. E no clímax do vídeo, a Estátua da Liberdade, que é o grande símbolo deles, é substituída pela imagem de Baal, o falso deus fenício. E aqui a gente entra numa camada muito profunda. Lembrando sempre para quem está ouvindo que a gente não está validando as atitudes do Irã, mas a gente precisa entender a leitura deles. Eles estão apontando o dedo na ferida do Ocidente. A ideia de que a tecnologia e o poder bélico viraram os deuses intocáveis da nossa era. Até que ponto, olhando para isso tudo, nós estamos apenas analisando movimentos de tropas ou assistindo a uma batalha de principados e potestades? A arrogância humana achando que um míssil de 4 milhões salva o mundo. O paralelo é inevitável. Como pesquisadora, eu vejo que impérios caem quando ignoram a realidade. E a teologia explica isso perfeitamente. O livro de Provérbios diz que a soberba precede a queda. Quando vemos líderes gastando trilhões e movendo exércitos para montanhas intransponíveis, isso é a mais pura soberba. É a crença do homem moderno de que ele é Deus do próprio destino por causa da tecnologia. É um delírio total. O homem numa sala com ar-condicionado achando que controla o futuro das nações. As palavras de Cristo, lá em Mateus 24, sobre guerras e rumores de guerras, nunca soaram tão atuais. A gente meio que normalizou o apocalipse, né? Normalizamos totalmente. E o jornalismo tradicional, o Jornal Nacional, eles focam só na Bolsa de Valores, no preço da gasolina. Falam dos 440 quilos de urânio do Irã, mas ignoram a cegueira espiritual dos líderes. Eles flertam com o fim do mundo por recursos temporários. O maior erro não é ir para a guerra, é não entender as forças invisíveis por trás do que está acontecendo. Isso me faz parar e refletir muito. A gente está vendo só política. Até que ponto o homem acredita que pode controlar o destino?
E se tudo isso não for só uma falha de engenharia ou diplomacia, mas realmente mais um sinal dos tempos? Essa é uma pergunta que exige de nós discernimento, não pânico. Se a gente resumir tudo aqui. Superpotências presas na vaidade, montanhas de pedra impossíveis de vencer e economias prestes a quebrar. No plano humano, o desespero é grande, mas a nossa âncora é outra. E qual a esperança para quem está ouvindo a gente agora e se sentindo ansioso com esse cenário? A esperança é a soberania de Deus. Enquanto impérios tremem e a tecnologia mais cara do mundo falha em abater um drone, o trono celestial continua inabalável. O homem tenta controlar o mundo, mas a história está nas mãos do Criador. O nosso convite para quem está nos acompanhando é buscar esse discernimento profundo para os dias de hoje. A verdadeira paz vem de Cristo, não de um tratado diplomático. E isso me deixa com a provocação final para o nosso ouvinte levar para o seu dia. Se as armas mais poderosas do planeta não conseguem garantir a paz e os líderes não controlam nem o preço da comida que chega na nossa casa, onde é que a gente está colocando a nossa confiança todos os dias? Em que falso Deus a gente anda depositando a nossa segurança? Uma excelente reflexão para encerrar. Precisamos estar com os olhos muito atentos. Com certeza, e essa é a nossa missão aqui com vocês. Se essa nossa conversa ajudou a clarear o nevoeiro para você, não se esqueça de se inscrever na nossa plataforma de áudio e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde a nossa próxima análise profunda. A história pode até repetir seus erros, mas nós não precisamos caminhar cegos. Fiquem firmes e até a próxima.